Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Construtora Jobim, Zana, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico. Olá, o bloco Empreendedorismo desta quinta-feira destaca o Conexão CDL, que debateu a reforma tributária com empresários. A CDL Santa Maria promoveu um encontro em conjunto com o Espaço Contábil Região Centro. Os integrantes da diretoria da entidade recepcionaram os convidados. Os palestrantes Luiz Carlos Oliveira, diretor da Portal Contabilidade, e Giuliano Vendrúsculo, diretor fundador da Impacto Soluções Empresariais, trouxeram esclarecimentos sobre os regimes de lucro real e lucro presumido. No bloco direito, Giornale recebe o advogado Dr. Carlos Norberto Belmonte Vieira. Com mais de 3 décadas de atuação, é profissional de renome nas áreas de direito imobiliário e de família e sucessões. Sua trajetória alia técnica e sensibilidade na condução de decisões importantes para famílias e empresas. Professor adjunto da UFSM há 33 anos, também contribui para a formação de incontáveis profissionais do direito. No bloco Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com a doutora Karina Brikowski, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional e com atuação em injetáveis. O tema é estética e saúde, cada vez mais ligados à qualidade de vida. Diretora da Yankee Estética e Saúde aborda com propriedade a união entre tecnologia e atendimento personalizado. Ela também comanda o podcast Cá Entre Nós, exibido pela TV Santa Maria. No bloco Cultura, o Giornale recebe o cantor e compositor Alex Casanova, à frente do grupo Mate Novo há 21 anos, expoente na música nativista e galponeira. Com 38 anos de carreira, já ultrapassou as fronteiras do estado e soma mais de 100 composições gravadas. Natural de São Cepé e radicado em Santa Maria, também integrou importantes grupos tradicionalistas. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Minha Lavanderia. Restaura Jeans. DB Graus Gesso Acartonado. CDL Santa Maria. Léo Casa e Construção. Facas Coqueiro. Olá, está no ar o Giornale. O bloco Empreendedorismo mostra os destaques do Conexão CDL, encontro que debateu a reforma tributária com empresários. A CDL Santa Maria promoveu em sua sede mais uma edição do Conexão CDL, reunindo empresários para uma palestra dedicada à reforma tributária, com foco nos regimes de lucro real e lucro presumido. A iniciativa foi realizada em conjunto com o Espaço Contábil Região Centro, fortalecendo o diálogo entre especialistas e o setor empresarial. Os integrantes da diretoria da entidade recepcionaram os convidados e os palestrantes, Luiz Carlos Oliveira, diretor da Portal Contabilidade, e Giuliano Vendrúsculo, diretor fundador da Impacto Soluções Empresariais. O encontro promoveu networking e encerrou com um elegante coquetel. Acompanhem! Boa tarde,
estamos aqui no CDL. Meu nome é Juliano Vendrusco, sou empresário contábil lá da Impacto, vice-presidente do SESCOM e membro do Espaço Contábil. E fica aqui o convite de hoje, nós vamos abordar um tema que está muito em voga, reforma tributária. Mas vejam bem, além desse aspecto que envolve o tributo, nós vamos abordar ações e dicas bem práticas para o dia a dia de gestão. Vai ser uma conversa de empresário para que a gente minimize ou aproveite a oportunidade da reforma tributária para nós ter o ganho nos nossos negócios. Vamos junto? Olá, meu nome é Luiz Carlos Oliveira, sou contador, empresário contábil, sócio-diretor da Portal Contabilidade. Hoje estamos aqui no CDL para uma palestra sobre os impactos da reforma tributária nas empresas tributadas pelo lucro real e lucro presumido. Viemos através do Espaço Contábil, que é uma entidade que reúne 4 outras com o objetivo de qualificar os contadores e pessoas que trabalham com a contabilidade. Então nós temos lá o SESCOM, o Conselho Regional de Contabilidade, o Sindicato dos Contadores e a ABC. Então todos trabalham em prol da continuidade e do conhecimento dos profissionais, para que possam transmitir aos empresários tudo aquilo que é importante e relevante para a sua atividade profissional. Olá, hoje estamos aqui no mais uma edição do Conecta CDL, ainda falando sobre reforma tributária em parceria com o Espaço Contábil. Trazemos esse assunto, que é um assunto extremamente importante e relevante. Agradecemos a presença dos nossos associados e todos aqui que estão prestigiando nessa noite, casa lotada, e o workshop tem tudo para dar super certo nessa noite. Olá, tudo bom? Hoje estamos aqui no CDL, nesse momento especial, junto com os empresários. O CDL realizando mais um momento conexão com o empresarial, onde temos temas muito importantes e muito abrangentes sobre reforma tributária. Somos sabedores que é um momento muito importante, um momento de transição, um momento de esclarecimento empresarial, onde estamos aqui para tirar dúvidas, onde o empresário, tanto do lucro real como do lucro presumido, vai esclarecer as suas dúvidas, que certamente tem muitas, né? Então o CDL está realizando esse momento junto com os empresários para esclarecer sobre a reforma tributária. Boa tarde. Eu gostaria de ressaltar hoje a importância que nós temos nesse momento dessa palestra, que é uma palestra muito atual, porque nós temos aí a transição justamente de impostos, de leis, de tudo. Então, eu acho que a participação é importante dos empresários. Olá, é um prazer estarmos aqui no CDL, em mais um evento de tamanha importância, tratando sobre reforma tributária no momento onde que nós, empresários e empresas, estamos enfrentando todas as mudanças de mercado. Fico honrado de estar junto ao CDL e a esses palestrantes. Obrigado. Uma satisfação estar aqui junto ao CDL para assistirmos mais uma palestra sobre nossa, digamos, reforma tributária, mas já não é uma reforma, ela já está em vigor. Portanto, nós já estamos enfrentando isso com muitas dificuldades, com algumas aproveitamentos também, que a gente tem oportunidades. Então, a nossa dificuldade maior são exatamente as empresas com lucro presumido ou lucro real. A diferenciação é bastante eloquente. E nós temos uma dificuldade sobre cada estado, a tributação é um pouco diferente. Isso vai impactar naturalmente na nossa arrecadação a nível federal. E por isso mesmo é que não se bateu o martelo ainda sobre isso, porque nós precisamos unificar esses tributos todos, ou impostos, ou enfim,
aquelas alíquotas que nós tínhamos de PIS, COFINS, etc., todos terão que ser juntados. Então é importante essa palestra. O doutor Luiz é um expert nisso, né? O Vendrusco também, e é uma oportunidade para nós, como empresários, assistirmos mais uma palestra a respeito disso. Olá, desde já quero agradecer ao CDL pelo convite para a gente poder participar desse evento, dessa conexão sobre a reforma tributária, esse assunto que está em pauta agora. Então é sempre bom contar com parceiros para a gente adquirir conhecimento e não ser pego de surpresa no futuro. Desde já agradeço muito ao CDL. Olá, primeiramente quero agradecer ao CDL pela oportunidade de poder participar dessa palestra para aumentar o nosso conhecimento, né, da reforma tributária, que logo mais adiante a gente vai precisar se adequar. Fico grato pelo convite, venho eu e mais 2 colegas de trabalho aprender e aumentar nosso conhecimento. Muito obrigado. A seguir, no bloco direito, a presença do advogado Dr. Carlos Norberto Belmonte Vieira. Volto em instantes. Que alegria estar aqui no Jornal mais uma vez e mais um evento aqui dentro da Pampeiro, um pouco diferente. Hoje, aqui apresentando pela primeira mão um novo polo preparado para velocidade para as estradas de rally. A gente tem um objetivo muito grande de uma parceria com o piloto Rubens Tatiti e o nosso navegador Matheus Perim, com essa dupla que já foi campeã em 2024, vice-campeã em 2025, correndo com um carro aspirado, um Gol, que nós abandonamos o Gol e passamos agora a usar uma plataforma moderna no carro que está nas ruas. É o Polo. O novo Polo também estará agora nas estradas de rally. Por que a Pampeiro está nisso? O que a Pampeiro quer com isso? A Pampeiro quer também, além de divulgar, sem dúvida alguma, o seu nome, a sua marca, a marca que defende, que é a Volkswagen, mostrar que o carro é realmente um carro confiável, durável, e é um carro que você tem condições no rally, então com certeza nas ruas, nas estradas,
nós temos também toda a segurança deste produto. Mas não é só esse o objetivo, nós queremos também trazer para Santa Maria algo que o esporte traz. Não é só o futebol, o basquete, vôlei, handball, não, nós queremos também o automobilismo, o rally, trazendo para Santa Maria também. E Santa Maria será visto pelas estradas de rally, pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, como também uma cidade que reconhece o automobilismo e dá valor ao rally. Então, muito obrigado ao Jornale, e fica aqui, com certeza, vai ter outras, durante o ano, teremos outros flashes deste novo carro, deste novo Polo, competindo no calendário de 2026, Rally Velocidade. Eu só quero agradecer aí a presença de todo mundo nesse momento tão importante aí que a Pampero aposta de novo no Rally de Velocidade. A nossa equipe Pampero Rally agora com um carro novo que está em produção, está nas ruas, é o nosso novo Polo. A gente está bem motivado para essa temporada de 2026. É um período de adaptação porque é um carro turbo, é uma tocada diferente, sempre tem algum ajuste para fazer, mas a gente está bastante motivado. A primeira prova do Campeonato Gaúcho e Brasileiro já é daqui a uma semana, a gente já vai estar andando essa hora, inclusive, em Erechim, que é o Erechim Rally Brasil, né? E eu convido a todo mundo para acompanhar de alguma forma, tem bastante coisa na internet. O Rally de Velocidade é um esporte apaixonante, é um esporte muito emocionante, as pessoas precisam conhecer mais, e Santa Maria sempre esteve inserida nesse esporte, tem outros pilotos, já realizou umas 2 provas, e a gente espera conseguir cada vez mais trazer essas notícias e quem sabe esses eventos de volta para Santa Maria. Muito obrigado a todos e vamos com tudo em 2026. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super, essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto para transformar o seu dia em algo especial. E assim, seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Nossa cooperativa ela chegou no estágio que está hoje graças a um trabalho contínuo, repetitivo de investir em pessoas e se preocupar com o cliente. A acreditação é um processo de certificação da ANS, né, de gestão de excelência. É a validação de uma gestão estratégica consistente. Nada mais é que o coroamento de um trabalho de décadas. E nós fomos evoluindo. Esta acreditação não encerra um ciclo para a Unimed Santa Maria. Ela representa o início de uma nova etapa com evolução contínua. É um processo de pessoas para pessoas. O mais importante foram as pessoas que estão aqui entenderem a cultura da cooperativa, entenderem a cultura da Unimed. A união e o empenho de cada um fortalece o sistema. Reforça principalmente o nosso jeito de cuidar, a nossa missão que é centrada no cuidado com excelência para todos. O objetivo sempre, o resultado disso tudo é a entrega, uma melhor entrega para o nosso beneficiário. Uma cooperativa ela tem 2 razões de existir, fundamentais. Primeiro é o cliente. E depois o próprio cooperado tem que ver nela uma razão de querer ser da cooperativa. Um ser humano para receber outro ser humano. Essa é a essência da medicina e essa é a essência do plano de saúde também.
just wanna taste it. Got the feeling you don't wanna wait. I know that you want me right now. Fire burning, style burning. Yeah, I'm feeling, I just wanna taste it. Got the feeling you don't wanna wait. I know. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Olá, eu sou cliente do colchão bioanatômico que eu adquiri com o seu Eduvar Serve. Foi uma das melhores compras que eu fiz até hoje. O colchão é maravilhoso, melhorou muito a minha qualidade de vida do meu esposo. Eu super indico o colchão, espero que vocês consigam sentir essa maciez. O conforto é inconfundível, vale a pena e vocês experimentarem essa tecnologia. O meu esposo fica mais na fazenda e quando a gente adquiriu o colchão, foi uma das melhores compras que eu fiz, porque ele resolveu vir todas as noites, ele vem pousar aqui na cidade. Para ele dizer assim, ó, a gente tem que sentir e aproveitar esse colchão. Ele é maravilhoso. Ele fez assim, ó, um bem para a alma, para o corpo, para o coração. Esse colchão não tem igual. É a perfeição do colchão. São noites maravilhosas. O sono é restaurado assim, ó. A gente parece que está dormindo nas nuvens. A explicação do seu Eduvar é inconfundível. Vocês compram na primeira, só com ele explicando. O colchão acompanha várias tecnologias, entre elas a massagem. A massagem troca o tipo da massagem de minuto em minuto. Você liga o colchão, ele fica por 25 minutos ligado e vai trocando cada minuto. Se o cliente preferir algum tipo de massagem que se adapte melhor, ele programa e fica só naquele. Além disso, tem várias potências. Você pode ter uma potência mínima, média e mais forte. Fica do cliente que escolhe como ele quer. E do lado que quer também. Se você quer um lado só do colchão, dos dois lados. Se quer só, não sai só nas pernas, quer fazer em todo o corpo, você controla pelo controle. Além disso, tem a energia quântica. A energia quântica existe há 120 anos, já na Alemanha, e um médico conseguiu adaptá-la para o colchão que faz em 16 anos. A energia quântica fica ligada de 6 a 12 horas, como você programa, e ela vai aliviar as dores musculares, é a função dela. Eu desafio que depois de 15 dias que você está usando, se você consegue desligar o aparelho antes de dormir. E, possivelmente as pessoas dormem antes que complete os 25 minutos de massagem. Você já teve essa experiência? Vamos isso. Depois que a gente experimenta, não consegue mais viver sem. Tu não sabe deitar, sentar na cama sem ligar o aparelho ali. E realmente, a gente dorme antes de terminar a massagem. É para ser usado. Isso está aí para ser usado. Todas as tecnologias que tem disponível no Brasil para colchão, está nesse colchão. É a nossa função há 39 anos, colocar o cliente para dormir uma noite de descanso e recuperação das energias para outro dia. Uma noite inesquecível. Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego e Sul Contábil Assessoria Empresarial. No Bloco Direito, o jornal explora o universo jurídico com o Dr. Carlos Norberto Belmonte Vieira, advogado de reconhecida atuação na região central do estado. Com mais de 3 décadas de trajetória, construiu sólida experiência nas áreas consultivas de direito imobiliário e das famílias e sucessões, onde técnica e sensibilidade caminham juntas na condução de decisões relevantes para as famílias e empresas.
Paralelamente à advocacia, há 33 anos dedica-se à docência como professor adjunto do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, contribuindo de forma significativa para a formação de gerações de profissionais comprometidos com a excelência jurídica. Integra a Delazana e Lazarotto, reforçando uma advocacia multidisciplinar e preventiva. Que bom tê-lo aqui em nossos estúdios. Fico muito honrada em receber um profissional de renome, tanto na advocacia quanto na docência. Seja muito bem-vindo ao Jornale, Dr. Carlos Norberto Belmonte Vieira. Olá, Giovana. Olá, telespectadores. É com muita honra que eu aceito esse convite. Primeiro, por estar num espaço privilegiado, um espaço que privilegia as pessoas de Santa Maria, os talentos de Santa Maria. E eu estou muito feliz e até emocionado por estar aqui. Que bom, nós também estamos muito felizes porque você traz aqui assuntos de interesse público e é isso que o nosso telespectador aguarda, né, e assiste aqui no Jornal. Bem, ao longo de mais de 3 décadas na UFSM, você contribuiu para a formação de inúmeros juristas, né, podemos dizer assim. Qual a relevância, doutora, dessa experiência para a sua vida e também para o legado desses profissionais, na formação de tanta gente que hoje se vê pelas ruas de Santa Maria e sabemos que foram seus alunos? Na verdade, eu considero isso uma trajetória de vida, um projeto de vida. Meu concurso na Universidade Federal de Santa Maria para o curso de Direito, ele é de final de 1993, eu assumo início de 1994. Essa trajetória me permitiu não só melhorar e aprofundar os meus conhecimentos nas áreas em que eu atuo. Isso é importante destacar também, ao longo desses 30 anos, eu sempre atuei como professor dentro do direito civil e especificamente nestas disciplinas onde eu advogo, que é na parte de direito das famílias e também na parte de direito imobiliário. Então essa trajetória foi uma escolha de vida, foi uma transformação na minha vida e a partir daí também uma transformação na vida por aqueles que passaram por mim, ou seja, aqueles que foram meus alunos. Eu tenho uma felicidade imensa em hoje encontrá-los nas mais diversas carreiras. Hoje eu faço audiências com magistrados que foram meus alunos. Eu faço audiência com representantes do Ministério Público que foram meus alunos. Eu tenho colegas na universidade, professores, que foram meus alunos. E o que enche meu coração de alegria é saber que a formação que eu contribuí auxiliando-os ao longo dessa trajetória, elas não ficaram restritas só ao campo jurídico, mas também na formação como pessoas. Porque a função do professor, e eu sempre pautei a minha atuação profissional como professor em 2 pilares fundamentais. Primeiro, na técnica, ou seja, no aprofundamento do conhecimento jurídico, para eu poder repassar e dividir com os meus alunos isto. E, segundo lugar, uma formação como pessoas também. Passar para eles valores que são fundamentais, sobretudo na área jurídica. Ou seja, ajudar, contribuir para que haja uma formação não só de juristas, mas uma formação como cidadão, uma formação pessoal, que isso, com certeza, nas mais diversas áreas em que eles atuam, é fundamental para se caracterizarem como um profissional, pelo menos que eu, como professor, sempre procuro almejar, idealizar em relação aos meus alunos daquilo que eu estou passando para eles. Claro, e esse retorno não tem preço, porque é uma trajetória acadêmica que se reflete na sociedade. Nós estamos falando aqui da UFSM, que é uma instituição reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Então, nós estamos falando dos profissionais reconhecidos em Santa Maria, mas que também tem pelo mundo afora, né, que levam o seu legado, que é um legado bastante importante, principalmente dos valores, valores pessoais, valores jurídicos. O papel da Universidade Federal de Santa Maria, não só para Santa Maria, mas a tua referência é ótima, bem colocada, bem pontual. Não é só para Santa Maria que a Universidade Federal representa algo. Representa algo no Estado, representa algo no país e representa algo também no mundo. E não há exagero aqui, porque nós não podemos só imaginar a Universidade Federal de Santa Maria na questão relacionada ao ensino. Também tem muita pesquisa e também tem muita prática extensionista.
Então o papel dela é fundamental. Eu não só me sinto orgulhoso de ser um professor aí de mais de 3 décadas no curso de Direito, mas também eu me orgulho pelos profissionais que nós formamos. O destaque dos nossos egressos é a demonstração que não só nós estamos no caminho certo, mas que aquilo que nós fizemos na Universidade Federal de Santa Maria, especificamente falo pelo curso de Direito, é feito com excelência. Ou seja, nós estamos tratando do ensino público, gratuito e de extrema qualidade. A prova disso, eu insisto, são os nossos egressos, que estão aí nas mais diversas carreiras, magistrados, representantes do Ministério Público, delegados, tanto de Polícia Civil quanto de Polícia Federal, agentes, advogados qualificados, enfim, o direito ele possibilita pelo menos mais de 100 carreiras jurídicas, fora essas tradicionais que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. E o carinho e o respeito desses egressos certamente demonstrado por eles, estejam onde estiverem, e você também demonstra, né, está aqui no programa demonstrando esse carinho, toda essa bagagem que também ficou com você, e que sinaliza que, de fato, né, o conhecimento ele transcende a sala de aula, a convivência ela transcende a sala de aula, quando a convivência é positiva e qualificada, conforme você falou. Eu sinto uma satisfação muito grande quando eu entro, por exemplo, numa sala de audiência e vejo que tem um magistrado que foi meu aluno. Eu jamais me coloco na condição de professor deles, em quaisquer circunstâncias, mas me enche o coração de alegria e de emoção quando eles se referem a mim como professor. Isso significa que, de alguma forma, eu marquei este ex-aluno. Em algumas dessas questões, não só no ensino jurídico, mas também passando os meus valores, mostrando como eu sou, como a minha pessoa é, como eu imagino que deva ser praticado o exercício do direito. Então isso para mim é melhor que qualquer outra coisa. Quando se fala em legado para mim, sobretudo nesta minha trajetória de mais de 30 anos como professor, não se refere a títulos, mas é exatamente nisto, ou seja, que pessoas eu consegui auxiliar a formar. E quando eu encontro essas pessoas bem colocadas profissionalmente, não só profissionalmente, mas também do ponto de vista pessoal, o meu legado é esse. Porque o meu auxílio, não só especificamente em relação a esses alunos, mas também a minha contribuição para a sociedade é auxiliar na formação de todos eles. E é uma construção que emociona, não tem como não se emocionar, né? Sabe que ao longo desses mais de 30 anos, eu participo eventualmente das formaturas como homenageado, como paraninfo ou como patrono, dependendo da turma. Os meus filhos me perguntavam isso. Mas tu ainda não cansou dessas formaturas, que às vezes são cansativas? Não, eu não só não cansei, como eu me sinto assim absolutamente prestigiado quando sou homenageado pelos alunos, e eu me emociono em todas as formaturas. Porque ao mesmo tempo em que eu tenho aquela sensação de alegria pela missão cumprida, porque nós estamos entregando profissionais de qualidade para a sociedade, eu também me emociono porque ali, para mim, funciona como uma despedida. E em função da minha idade hoje, eu os vejo, na sua totalidade, como meus filhos, como se fossem meus filhos. Então é uma despedida, então a emoção é dupla. Eu me emociono sempre, em todas as solenidades. E é um belo histórico, doutor, parabéns. Muito obrigado. Bem, com base em toda essa experiência e na sua percepção da advocacia, qual o perfil do advogado hoje? O que se exige para que um advogado atue com veemência e com seriedade e com profissionalismo, especialmente nas suas áreas de atuação? Excelente pergunta. A exigência do profissional do direito nos dias de hoje mudou drástica e profundamente. E mais, continua mudando. Ou seja, eu não posso ter mais um profissional do direito hoje. É isso que os nossos clientes esperam, sobretudo para aquele da atuação da advocacia, que é o meu caso. Eu não posso ter um profissional do direito reativo. Ele não pode ser reativo em relação aos problemas que são demandados a ele. Eu preciso de um profissional hoje que pense estrategicamente, ou seja, ele tem que antecipar as situações
em relação aos seus clientes. Não só antecipar essas situações, mas como apresentar soluções que sejam seguras, que não impliquem em riscos. Não existem soluções mágicas. A antecipação de risco, o planejamento, a visão sistêmica sobre aquilo que teu cliente traz e jamais reativa é uma das mais importantes características exigidas do profissional, sobretudo da advocacia. E o direito imobiliário e o direito das famílias ou de família, eles estão diretamente ligados à rotina, né, do dia a dia das pessoas. E que certamente exige muito mais especialização, exige preparo e exige também grande sensibilidade. Nós estamos falando de patrimônio, nós estamos falando da vida das pessoas. Giovana, tu me auxilia muito na minha resposta. Por quê? Porque o que se exige do profissional do direito hoje não é só um sujeito que domina por completo a legislação brasileira. Se exige muito mais do que isso. Se exige que esse profissional atue de forma especializada. Somente de forma especializada e não generalista é que eu vou apresentar soluções seguras para os meus clientes. Eu sempre digo que eu fui um privilegiado em ser professor de direito civil, porque do meu ponto de vista, com respeito a todas as demais áreas, por óbvio, é a melhor área do direito para se trabalhar. E dentro do direito civil, principalmente na parte de direito imobiliário e direito das famílias. E estas duas áreas especificamente, elas exigem sim planejamento, exigem sim uma advocacia preventiva. As pessoas têm que se acostumar a, se eu vou resolver casar, se eu vou resolver constituir uma união estável, eu tenho que consultar o advogado antes. Se eu vou realizar um negócio jurídico, uma compra e venda, ou mesmo que seja um contrato de locação, uma doação, eu vou consultar o advogado antes, porque é fundamental para que ele possa prevenir riscos apresentando soluções seguras. Mais do que isso, o profissional do direito hoje, isto é uma exigência. Ele tem que ter transversalidade, ele tem que conversar necessária e obrigatoriamente com outras áreas, não só do direito, mas sobretudo com outras áreas, com outras ciências. Um profissional do direito hoje, ele tem sim que estar por dentro da tecnologia, ele tem sim que estar por dentro da psicologia, ele tem que estar por dentro da economia, ele tem que estar por dentro da política. Não se exige necessário e obrigatoriamente conhecimento aprofundado nestas áreas afins e que conversam com o direito, mas eu tenho que ter uma noção mínima em relação a isso. Porque se eu não tiver uma noção mínima em relação a isso, eu terei muita dificuldade de antecipar riscos e de apresentar soluções absolutamente seguras para o meu cliente. Dificilmente, é raro, muito raro, que eu não tenha, por exemplo, dentro do direito imobiliário, uma solução para qualquer problema. O que vai diferenciar é o custo e o tempo que eu vou demorar para solucionar. Mas eu não recordo de algum problema que eu tenha visto, quer na condição de professor, estudando casos, quer na condição de advogado, portanto, trabalhando nos casos, que não se tenha uma solução para um problema relacionado ao direito imobiliário. No que diz respeito ao direito das famílias, isso também é uma exigência dos profissionais de hoje que atuam no direito. Além do conhecimento jurídico profundo e especializado, ele tem que ter um conhecimento sobre pessoas. Ele tem que ter uma escuta ativa, ele tem que ter empatia, ele tem que ter uma predisposição para conciliação. Quer dizer, são exigências que talvez, lá quando eu comecei a advocacia, há mais de 30 anos, elas não ressaltavam tanto quanto hoje. Se eu não tenho estas características, dificilmente eu terei sucesso no exercício da advocacia, sobretudo nessas áreas. Então, é muito importante diminuir a distância entre o cidadão e a orientação jurídica preventiva, né? Seria o primeiro passo, porque ainda nós temos essa cultura, e é cultural, não é, doutor Norberto, de buscar o advogado após o conflito já ter acontecido, já estar instalado. Então, é possível evitar muitos problemas
né? Eu diria obtendo essa assessoria. Eu diria que não é possível, eu diria que é necessário, é obrigatório. Só para se ter uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul, proporcionalmente à sua população, em comparação a todos os estados da federação, é o estado que mais processos judiciais tem. Ou seja, o povo gaúcho é um povo muito beligerante, é um povo muito aguerrido e tem a tendência de transformar em litígio coisas que seriam possíveis resolver extrajudicialmente. Sim, solucionar. Solucionar sem ter que buscar o judiciário. Isso é uma coisa que eu digo para os meus alunos. Nós, como advogados, nós temos a obrigação de evitar litígios sempre que isto seja possível. E ter a obrigação de evitar litígios é ter a capacidade de conciliar, é ter a paciência, é conhecer a pessoa. Quando eu falo em escutativa é isto. Um atendimento, às vezes, na parte de direito das famílias, ele demora 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Eu preciso conhecer aquela pessoa para que eu possa apresentar uma solução, para que eu possa saber qual é a abordagem que eu vou fazer. Eu preciso sentir qual é a dor daquela pessoa, claro, para poder dar a ela uma solução adequada. Então eu preciso evitar o litígio, é minha obrigação social como profissional, e eu só consigo fazer isso através de mediação, de conciliação. Eu tenho que esgotar necessariamente todas as formas para evitar de ter que bater as portas do judiciário para a solução de qualquer problema. Sim, e especialmente nessas áreas sensíveis, com as famílias, com o patrimônio, onde preservar relações é tão importante quanto resolver o conflito. A atuação do profissional no direito das famílias, ela exige muito mais. Por quê? Porque envolve a passionalidade. As pessoas estão ali para resolver problemas também patrimoniais, em boa parte das vezes, mas elas estão enuviadas por causa da passionalidade, porque envolve amor, envolve paixão. Então, veja a responsabilidade do profissional, porque ele precisa, enxergando isso, não tratar aquela questão só como uma divisão de bens, por exemplo, só como quanto ao valor que se vai fixar em relação aos alimentos. Mas ele tem que sentir, ele tem que perceber a dor da pessoa que está ali para conseguir conduzir adequadamente a melhor solução para aquele caso concreto. De novo, porque isso é importante, evitando ao máximo que isso tenha que bater as portas do judiciário, porque nós já estamos, principalmente no Rio Grande do Sul, com o limite ultrapassado de capacidade de absorção desse número de ações. Sim. Então, ter que ajuizar uma demanda significa demora, significa um desgaste maior, significa custos maiores. Então, em boa parte das vezes, quando não há necessidade disso, aí é que entra o diferencial em relação ao profissional que atua nestas áreas. Estamos tendo uma verdadeira aula aqui no jornal, né? Não poderia ser diferente, não é, doutor Norberto? Bem, você já falou sobre o planejamento patrimonial, mas eu gostaria que você aprofundasse mais, né, em relação à grande necessidade, o porquê da importância dessa conversa antes do casamento, o de uma união estável, né? Vamos esclarecer para que as famílias percebam a grande necessidade de uma atuação jurídica, né, e que isso vai trazer responsabilidade, né, que é um sinal de afeto, de carinho, de amor, né, para com os cônjuges. Isso é fundamental. É claro que nós não decidimos casar ou decidimos constituir uma união estável. Aliás, até mesmo para um namoro, eu não resolvo iniciar um namoro já pensando que eu vou finalizar esse namoro. Sim, evidentemente. Com muito mais razão ainda em relação ao casamento, que tem que ser uma decisão absolutamente bem pensada, claro, e planejada. Então eu não decido casar já pensando quando eu vou me separar. Mesmo que, estatisticamente, isso é importante que se diga, até para reforçar a necessidade desse planejamento patrimonial, estatisticamente nós temos a média de duração de casamentos no Brasil de 5 anos. Mais importante ainda, a média de idade das pessoas que estão terminando as suas relações, quer seja pelo divórcio no caso de casamento, quer seja pela dissolução no caso de união estável, são pessoas da faixa etária de 40 a 45 anos. O que isto quer dizer?
que estas pessoas vão constituir novas famílias. E vejam só a importância de eu ter esse planejamento patrimonial lá no início com base nestas estatísticas. Isso não é empirismo, quer dizer, são dados concretos. Então, isso me joga para a necessidade de, em relação ao casamento, eu ter o pacto antinupcial para definir não só o meu regime de bens, aquele que seja mais adequado para aquele casal frente à realidade dele, mas sobretudo também a união estável. Isso passa desapercebido pelas pessoas. Sobre a necessidade de, no caso do casamento, realizar o pacto antinupcial, escolhendo o regime de bens que mais se adequa à realidade daquele casal, e no caso da união estável, isso passa desapercebido pelas pessoas no geral, também há necessidade. Nós não chamamos tecnicamente de pacto antinupcial porque não se trata de casamento, mas nós chamamos de pacto de convivência, onde ali eu também vou definir qual vai ser o regime de bens para a minha união estável. Porque o que acontece com a união estável? No casamento eu tenho uma formalidade. Eu vou lá casar perante a autoridade competente, eu vou ter uma certidão de casamento, mas na união estável se pressupõe a informalidade. Então, às vezes, eu até estou numa união estável no meu relacionamento e não me dou conta disso, porque são fatos que somados vão caracterizar a união estável. Mas, a partir do momento que eu me dei conta disso, se eu não fiz no início a escolha de um regime de bens, eu posso fazer a qualquer momento. Eu posso ir lá e pactuar, eu posso ir procurar um advogado, buscar uma orientação de qual deva ser a melhor solução para o meu caso concreto. Então, nunca é tarde para tomar essa providência. No caso da união estável, nunca é tarde. E diria mais, até mesmo no casamento, numa reforma que nós tivemos aí, ainda na reforma do Código Civil de 2003, existe a possibilidade ainda, se eu me dei conta de que não escolhi corretamente o regime de bens quando eu casei, eu posso, mediante o preenchimento de alguns requisitos exigidos pela lei, eu posso alterar o meu regime de bens no curso do casamento. Então vejam só a importância. Claro que o ideal, para evitar uma série de transtornos, a alteração do regime de bens, hoje ela necessária e obrigatoriamente tem que ser judicial, o ideal é que eu faça isso antes. Sim. Historicamente, exige um motivo para as pessoas imaginarem que é algo feio eu tratar sobre questão patrimonial antes de casar. Olha só, eu pedi alguém em casamento e aí, antes mesmo da aceitação, eu sento com aquela pessoa para tratar como vai ser o nosso regime de bens. Ora, mas se tu estás me pedindo em casamento, ou se tu estás me convidando para morar contigo, para então formarmos uma união estável, é porque tu me amas. E como me amando, quer falar sobre bens, sobre coisas materiais, ledo engano. É exatamente pela preservação destes sentimentos e, sobretudo, até da longevidade do casamento ou da união estável, que eu tenho que ter esse planejamento antes de ingressar no meu casamento. Sim. Se para mim, Giovana, é importante saber estabelecer e realizar planejamento patrimonial no que diz respeito ao meu casamento, e para outra pessoa este é um assunto que não se deve tocar, isto é um sinal importante de que talvez aquela pessoa, por mais que em relação a ela eu nutra algum sentimento, não seja a ideal para eu realizar o casamento. Por quê? Porque isso vai ser fruto de conflitos, não só na constância do casamento ou da união estável, mas principalmente por ocasião da dissolução desse casamento ou da união estável. Sim. Ou seja, a passionalidade, os ânimos estão exaltados. Se ainda eu vou ter problemas em relação a como eu devo partilhar os bens, a tendência é que esses problemas aumentem cada vez mais. Perfeito, suas considerações. E nos bastidores você comentava sobre o campo sucessório, que no caso de falecimento também já fica tudo organizado. Né? Exatamente. As pessoas também têm a ideia, quase como uma lenda, que regime de bens só estão relacionados a se eu vier a me divorciar. E não, os regimes de bens, eles também vão ter consequência em relação ao falecimento.
todos nós vamos morrer, né, Giovana? Com certeza. Portanto, quando eu estou entrando no casamento, eu tenho que considerar todas essas situações. Não só no sentido de quando eu me divorciar, como esses bens serão partilhados, mas também qual será a consequência diante do meu óbito em relação aos bens que eu deixar pelo meu falecimento. Só para te dar um exemplo bem rápido, clássico, para demonstrar como as coisas são. Hoje, se eu me casar pelo regime da separação total convencional de bens, eu tenho que antes fazer um pacto antinupcial, escolhendo esse regime. Isso significa que, passados 10 anos do meu casamento, os bens que foram adquiridos com os meus recursos são meus. Eu não vou partilhar esses bens. Tá? É o princípio básico, digamos assim, da separação convencional. O que é meu, o que é teu é teu. Embora haja a possibilidade, se as pessoas assim quiserem, de adquirirem coisas em conjunto. Mas vamos lá. Se eu me divorciar, eu sei, porque o meu regime é da separação total, que eu não preciso partilhar bens para com a pessoa com quem eu decidi casar, ou até mesmo a união estável. No entanto, no meu falecimento, em sendo o meu regime da separação total, o cônjuge sobrevivente, o meu companheiro sobrevivente, ele vai concorrer com os meus filhos se eu os tiver. Ou se eu não os tiver, ele vai ficar na condição de herdeiro desse patrimônio. Ou seja, é um regime de bens que eu tenho que escolher não só para a constância do meu casamento, mas também pensando no dia que eu vier a falecer. Se eu vier a falecer antes da pessoa com quem eu casei ou da pessoa com quem eu constituí união estável, qual será aquela repercussão, sobretudo se tenho filhos em comum, se eu não tenho filhos em comum, se tenho pais vivos. Então, veja a complexidade e a necessidade de eu ter esse planejamento. Tu joga essa realidade para quem for casar e for um empresário, tiver uma sociedade, que essa pessoa tenha um patrimônio vasto. Vejam a necessidade que ela já tenha filhos, por exemplo, de um casamento anterior. Veja a necessidade de que eu possa acomodar e planejar isto dentro daquela realidade que eu vou passar a participar. Perfeito. Doutor Norberto, teríamos muito mais para falar, é uma conversa enriquecedora e tenho certeza que a nossa audiência está ganhando com isso. Foram preciosos seus esclarecimentos trazidos aqui no jornal, de extrema utilidade pública, de fato. Então, muito obrigada pela dedicação do seu tempo, pela confiança no programa, por estar aqui conosco, se disponibilizando para esclarecer dúvidas tão importantes sobre o dia a dia da população, que é esse direito que nós precisamos no dia a dia. Então, você ilumina com esses temas de grande relevância, de fato, para a comunidade. Foi um grande privilégio, um prazer tê-lo aqui. É claro que o programa continua à sua disposição. Vamos continuar tratando sobre muito mais sobre esses assuntos importantes. Muito obrigada. O agradecimento é meu e eu quero dizer que vocês estão de parabéns. Trazer essas temáticas para a população num linguajar em que elas consigam entender também é uma função social do programa de vocês. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. No bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da diretora da Guinqui Estética e Saúde, doutora Karina Brikowski. Volto após o intervalo. Sou Edinho Galhardi, dos Garotos da Rua, guardião dos Garotos da Rua. Hoje estamos com um show aqui, essa casa que eu acho excelente, maravilhosa. E vamos rolar um som com muito rock and roll, blues, baladas e músicas inéditas também. Vão estar inseridos no nosso novo álbum, que chama Voltando para o Futuro. E é um prazer tocar aqui em Santa Maria. Oi, oi! Boa noite! Nós hoje
grande satisfação recebendo Garotos da Rua. Quando a gente fala em clássicos, né, do rock and roll, hoje a gente recebe um clássico, né, uma banda super tradicional com muitas músicas cantadas por várias pessoas. Então é sempre noite especial pra gente, que fica aquela energia muito bacana, todo mundo cantando junto do início ao fim, né? O que vem por aí? Banda clássica dos anos 80, né? Sabe o que acontece comigo, Meia Colher, enfim, muitos sucessos, uma banda que circulou pelo Brasil inteiro ali nos anos 80, até o final dos anos 80, 90. E estamos aqui na Del Fuego hoje, né? Garotos da Rua, te liga! Vamos contar, vem novidade em maio. A gente está tentando manter um tributo por mês. Já tivemos o Iron Maiden, tivemos o Led Zeppelin, todos um sucesso. Tivemos o Santa Maria Canta Legião Urbana. Agora, para maio, a gente vem com o Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne. Data ainda a ser divulgada, mas em maio com certeza. E para abril, mais uma grande surpresa aí dentro dos clássicos da música mundial, que não podem faltar aqui na Del Fuego. É isso aí. Acompanha Instagram, toda a nossa programação. Tchau. Chega o fim da noite, parece que tudo acabou. A cidade está deserta, tem que negar tudo que sentiu. E você insistiu em pisar na minha frente. O fundamental aqui dentro da Oneide Bombas são as pessoas. Meu nome é Ivan Farias Ferreira, sou engenheiro eletricista, moro em Santa Maria e há 3 anos atrás tenho uma Land Rover, uma Defender 110 e em função disso eu tive a necessidade de recorrer a uma empresa especializada na parte de diesel. E aí encontrei a Oneide Bombas Injetoras, onde fui bem recebido, estou até hoje como cliente. Por quê? Porque acredito nessa empresa. Eles sanaram as minhas necessidades do veículo, o veículo está bem, anda muito bem e eu só tenho a agradecer o profissionalismo da Oneide Bombas Injetoras, de todos os seus funcionários e depois ali a gente começou a fazer outras manutenções, por quê? Porque é um carro de 2010, então já é um carro com uso maior, então a gente estou até hoje sendo auxiliado por eles em outras situações, mas aquilo que foi feito naquele momento sanou todo o problema, os bicos injetores e a parte das velas de pré-aquecimento. A Oneide Bombas, desde o momento que eu conheci as pessoas, conheci os responsáveis pelo atendimento aqui, o que nota, e eu tenho perfeita ciência disso, é o contato mais pessoa a pessoa, ou seja, eles se preocupam com aquilo que você necessita e eles, com a qualificação técnica, com todo o instrumental que eles têm, com toda a expertise que eles têm, eles conseguem alcançar os objetivos. A interação deles com os clientes e a interação profissional deles que eu vejo aqui dentro, desde o momento que eu comecei a participar dessa empresa aqui como cliente, é exatamente a importância que eles dão ao cliente, mas eles se preocupam exatamente com todo o bem-estar do cliente, não só com aquela parte de injeção eletrônica, de diesel, mas que o carro saia daqui em perfeitas condições. Quando eles não conseguem, que não é um setor deles, eles recomendam para outra empresa, eles levam o carro até essa outra empresa, fazem todo o serviço e trazem de volta aqui e fazem com que a gente fique tranquilo, ou seja, a gente não tem nenhuma preocupação. Aqui dentro nós somos bem recebidos e eles fazem com que a gente tenha toda a segurança que o veículo vai sair daqui em perfeitas condições, não somente na parte que eles são capacitados, mas de uma forma geral, ou seja, o veículo entra com dificuldades, com defeitos e sai daqui em perfeitas condições, tanto pela parte técnica deles, mas principalmente pela parte profissional das pessoas envolvidas. É isso que eu vejo. O DNA dessa empresa aqui é exatamente isso. São as pessoas que fazem essa empresa com capacidade técnica, com profissionalismo, mas responsabilidade, respeito ao cliente e uma coisa muito importante, olho no olho, porque eles te dizem exatamente o que está acontecendo com o veículo e querem o teu bem-estar. Você não é enganado aqui dentro. Léo Guedes, Makeup Artist, especialista em maquiagem social, colorimetria e visagismo.
pessoal, como vocês podem ver, a gente tem nosso laboratório próprio de montagem e o seu óculos de até 4 graus fica pronto em 30 minutos. É o tempo de você sentar aqui um pouquinho conosco, tomar um cafezinho e já sai de óculos pronto aqui da loja. Venha nos visitar na Galeria Chami ou aqui na segunda quadra da Bozano. Em 2026, a DB Graus completa 30 anos de atuação no mercado, exclusivamente em gesso acartonado. Hoje, podemos comemorar esse marco importante por acreditar nessa ideia visionária que entrega conforto com isolamento térmico e acústico para muitas pessoas. Nesses 30 anos, temos certeza que um grande diferencial foi termos um engenheiro responsável por nossas obras, sempre atento às demandas do nosso cliente. Você encontra a DB Graus em várias obras no estado do Rio Grande do Sul, como Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Cruz, Venâncio Aires. Estamos muito felizes em comemorarmos 30 anos, realizando obras com eficiência, profissionalismo e qualidade. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Unimed Santa Maria, Odontologia Lauda, psicóloga Janaína Paroli, doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. No bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, o foco é estética e saúde, um tema cada vez mais presente na construção da qualidade de vida. Para esta entrevista, a doutora Karina Brikowski, diretora da Genki Estética e Saúde, mostra como tecnologia, cuidado e atenção personalizada se unem para aprimorar os resultados em prol da saúde e do equilíbrio. Formada em fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em dermatofuncional pela FISEP, possui residência clínica em injetáveis pela Faculdade do Centro-Oeste Paulista, a FACOP. Ela também comanda o podcast Cá Entre Nós, com a doutora Karina Brikowski, produzido e exibido pela TV Santa Maria. É um grande privilégio recebê-la aqui no Jornal e para esta entrevista que certamente será muito produtiva, considerando a sua notável experiência e seu conhecimento em sua área de atuação. Seja muito bem-vinda ao Jornal, doutora Karina Brikowski. Obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Bem, é interessante iniciarmos informando qual é a história por trás do nome e a missão da Clínica Genki Estética e Saúde. A Genki surgiu como um projeto de vida, especialmente como eu venho da área da saúde, eu sou formada em fisioterapia e eu queria um espaço que fosse multidisciplinar, que pudesse abranger as diversas áreas, tanto da saúde quanto da estética. O Genki, ele é uma expressão idiomática e vem da medicina tradicional chinesa, e o Genki vem do Qi, que é o Qi, que é a energia vital. Então o Genki significa você estar em equilíbrio com todas as suas funções vitais, ou seja, é uma pessoa que está com a saúde em dia, que ele está se sentindo bem, com autoestima. Então a Genki tem este papel. Ela é um espaço multiprofissional com vários profissionais que atuam na área da saúde, beleza e bem-estar. Você traz uma construção muito forte no nome sobre o conceito da clínica e da própria estética, porque a origem do nome já revela uma proposta diferenciada, uma proposta baseada no equilíbrio, na saúde integral, né? Não apenas focada na estética isolada. Isso.
Nosso foco principal é o indivíduo, é a pessoa. Então, quando ela chega lá na Genki, ela pode passar por vários profissionais e todos eles vão ter, então, um atendimento personalizado, voltado para a estética, para a saúde, para o bem-estar. Você falou que a clínica ela possui um olhar multidisciplinar, considerando então o paciente de forma individualizada. E certamente que você também considera os aspectos físicos, os aspectos emocionais e a rotina do dia a dia dos pacientes. E eu posso falar isso com propriedade porque eu sou paciente, né? E você faz uma avaliação. Isso. Então, em relação ao perfil do paciente. Exato. Então nós temos essa proposta que quando as pessoas chegam para nós buscando saúde, na verdade ela está buscando muito mais do que isso, ela está buscando qualidade de vida, ela está buscando uma maneira de se posicionar melhor. Eu digo no sentido de ser não só no que a gente enxerga, mas também ela acontece uma modificação de dentro para fora. Sim. Quando a gente trabalha com beleza, a gente não pode esquecer a saúde, porque uma pessoa sem saúde a gente não consegue florescer, a gente não consegue ter esse ganho, né, estético. Claro. Então, a gente tem vários profissionais. A gente tem desde a nutrição, então temos nutricionistas, nós temos a fisioterapia convencional, a gente tem o pilates, nós temos terapeutas holísticas, que tem essa parte das terapias integrativas, como o reiki, os óleos essenciais. Nós temos também biomédicas, trabalham conosco. E tem eu que trabalho na parte dermatofuncional. Então, a gente faz sempre uma triagem, uma anamnese, que vai além daquelas perguntas básicas. Quando a gente está conversando com a pessoa, a gente está analisando. E às vezes, a partir desta conversa, que a gente vai conseguir propor os tratamentos que são necessários. Para cada pessoa, ela vai reagir de uma maneira e tem tratamentos que não são indicados para aquela pessoa naquele momento. Então, tudo isso é avaliado numa primeira conversa. Eu acho muito importante a gente ter esse vínculo, né? Cliente, paciente, durante os atendimentos. Sim, eu realmente posso dar meu depoimento, porque eu fiquei encantada com o tratamento, com a atenção, com o cuidado, em todos esses detalhes, e especialmente na questão de segurança, porque se assiste na grande mídia muitos episódios negativos, não é? E você tem todo um cuidado com essa questão de biossegurança, de protocolos. Isso. Quando a gente pensou na Genki, a gente fez todo um trabalho com arquitetos, que na verdade o prédio ele foi todo reformado e a clínica foi toda pensada em uma maneira de otimizar as rotinas e os atendimentos na clínica, evitando então, lógico, a gente busca as boas práticas da saúde, a gente respeita as boas práticas e para isso tudo foi pensado, desde a coleta do lixo, como a gente vai evitar então as contaminações, infecções cruzadas, tudo isso foi pensado para que a gente pudesse ter um lugar realmente seguro. Que segurança é a base de tudo. É verdade. Então a gente vê muitas clínicas estéticas ou não sei se até aqui na cidade, mas fora daqui, onde a gente observa que tratamentos que levaram a um risco de vida, ou até mesmo a pessoa perder a vida. Exato, por isso que eu trouxe esse assunto aqui no jornal. Então eu acho que é muito importante a gente, quando começa trabalhar com essa parte da estética, especialmente a estética avançada, a gente tem que ter um lugar completamente apropriado, que muitas vezes as pessoas esquecem. Não dá para fazer esse tipo de tratamento em qualquer lugar. A gente está colocando na verdade, duas vidas em risco, não só do teu cliente, como a tua também, como profissional e como pessoa, né? Correm risco. Exatamente. Né? Bem, então a clínica ela reúne procedimentos consagrados, você estava citando aí os procedimentos, podemos citar, né, novamente a toxina botulínica, que é a queridinha das mulheres, né? O preenchimento labial também, você faz, e bioestimuladores de colágeno. Isso. Né? Então a estética ela vem evoluindo, como todas as áreas da saúde. Ela sempre vai evoluindo e a gente vai sempre buscando atualizações, a gente não pode ficar parado no tempo. Então hoje está muito na moda, que está em voga, que está em tendência hoje, é uma estética regenerativa, prezando pela naturalidade. É quando você vai fazer o procedimento estético para melhorar as suas características e não descaracterizar a pessoa, a essência da pessoa que chegou pra gente. Então, muitas pessoas chegam
o nosso público, ele é um público 90% feminino, mas os homens também procuram, né, por esses tratamentos. Mas, então, a gente trabalha muito com a toxina botulínica, porque, Gil, as pessoas, elas querem elas querem alguma coisa que seja palpável e que seja rápido, que tu consiga assistir e verificar que houve uma mudança de imediato. A mudança. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão buscando. E a toxina botulínica seria um primeiro passo para quem nunca fez nada na estética. E claro que a gente começa, então, tratando também a pele. Existem tratamentos glamurosos, que a gente chama, que eu costumo falar, são os glamurosos. Quem são os queridinhos do momento? Então, é a toxina botulínica. Os bioestimuladores de colágeno estão muito em alta. A partir dos 25 anos, a gente começa a perder colágeno e a nossa fábrica de colágeno, ela para. Lá pelos 40, 45, começa um decréscimo. Então, todo mundo, em algum momento, vai ter que investir no seu banco de colágeno. E nós temos uma gama de materiais, de produtos que fazem isso. Então, a gente associa. Lá na clínica, eu gosto muito de trabalhar as tecnologias, que são os aparelhos, junto com os bioestimuladores de colágeno. A gente pode trabalhar com os fios de PDO. Sim. Ultrassom microfocado e assim por diante. Percebe-se que é uma forte presença de tecnologias avançadas e voltadas para a flacidez e gordura localizada, que também a procura deve ser imensa. Isso. Então a gente tem assim a procura. Uma coisa que as pessoas deixam para fazer assim, quando vai começar o verão, as pessoas se preocupam muito com a parte corporal, que é aquela gordurinha localizada ou mesmo sobrepeso. Para isso a gente tem também protocolos casados, eles são personalizados, mas são casados. Claro. Porque assim, a gente trabalha com uma nutricionista, a gente tem 2 nutricionistas e a gente trabalha associando, então, o trabalho dela junto com os nossos trabalhos na ação corporal. Então, nós temos enzimas lipolíticas, que a gente chama de a lipoenzimática. A gente tem tratamentos de criolipólise avançada. Então, a gente tem um aparelho que trabalha com, é uma crio de placas, que ele trabalha com, além da gordura localizada, a gente trabalha também flacidez, celulite, lipedema, está muito em voga agora o lipedema, né? Sim. E a gente tem, então, tratamentos não só para gordura localizada, mas também para o lipedema, para redução de medidas. E os exercícios físicos nós teríamos que fazer nas 4 estações, mas nós sabemos que às vezes é muito complicado. E você tem na verdade, uma substituição, podemos chamar assim, na clínica, que é a eletroestimulação. É isso? É isso. A gente trabalha, então... Isso eu acho uma maravilha. Isso, a gente trabalha, então... o nosso equipamento de criolipólise, durante a criolipólise, a gente já consegue fazer a eletroestimulação. A eletroestimulação, ela leva a uma contração muscular, além dela oxidar, ou seja, queimar a gordura que está sendo congelada, na verdade, cristalizada. Sim. Ele também vai atenuar a sensibilidade, né? E então a gente já começa no exato momento que faz a criolipólise, trabalhando com as correntes elétricas para promover, então, a contração muscular. E, claro, todos os procedimentos, eles deveriam ser associados à atividade física. Porque quando a gente faz tanto a lipoenzimática, com as enzimas redutoras, ou a criolipólise, ou ultrassom, microfocado, enfim, para a gordura, a gente sabe que a gente desloca essa gordura do adipócito, desloca ele, e ele vai ter que ser eliminado. E como a gente faz isso? Através de exercícios físicos, de aumentar o metabolismo, né? Então são exercícios aeróbicos. A gente tem na clínica a plataforma vibratória, a gente tem o pilates, a gente tem também a eletroestimulação. É uma clínica completa. É uma clínica, vamos dizer que sim, completa. O paciente ou a paciente que prefere não usar injetáveis, você tem uma outra solução. Sim. Porque isso é importante considerar. Isso. Então, como eu falei, os tratamentos assim mais glamurosos, que seriam a toxina botulínica ou os bioestimuladores, todos esses eles são injetáveis. Todos são injetáveis. São injetáveis. Mas a gente pode trabalhar com a tecnologia. Então, outras alternativas. Outras alternativas. A gente tem os aparelhos. A gente pode trabalhar, então, com o Polaris Plax, que é a máquina que faz a criolipólise. A gente trabalhando com alteração de temperatura, aumentando e baixando a temperatura, a gente faz esse contraste de temperatura que gera, então, a
ataca a gordura localizada. E também a gente tem, então, ultrassom microfocado, a gente tem também a criofrequência, que também trabalha com essa questão de a gente atacar as células. Sim, e dos não injetáveis. Isso, que são não injetáveis. Eu conheço Isso. mulheres que Isso. não fazem procedimentos porque não querem saber de injetáveis. Isso. Né? Esse preferem não fazer. Exatamente. Então você está esclarecendo aqui algo muito interessante. Isso. Tem pacientes que são, tipo assim, quando a gente trabalha com injetáveis, eles geram um desconforto. Porque eu trabalhar com uma agulha, ele vai doer um pouquinho, ele vai doer, não vou dizer que não dói. Dói sim. Pra ficar bonita, tem que sofrer. Então, às vezes, a gente tem pacientes que eles não toleram. Então, para isso, a gente tem a drenagem linfática, a gente tem protocolos manuais, a drenagem linfática manual, a gente tem, então, esses ultrassom e vários equipamentos que eles não geram dor e eles não são invasivos. Excelente. Bem, conseguimos traçar um panorama aqui da Genki Estética e Saúde, falando de vários procedimentos, e ainda tem muito mais, que é uma clínica que realmente se preocupa com essa questão de saúde, de bem-estar, de autoestima, que utiliza todos os protocolos de segurança que eu considero primordial, e eu acredito que a população também, com toda certeza. Bem, agora vamos falar de um projeto que você tem aqui conosco na TV Santa Maria. Você está comandando o podcast Cá Entre Nós. E vamos falar para o nosso público qual o objetivo do programa, o que o público pode esperar. Primeiro eu queria agradecer o teu convite para a gente fazer esse podcast. Esse podcast, ele tem como objetivo a gente... Na verdade é um bate-papo, é uma conversa, né? Bate-papo informal. Informal. Que é a característica do podcast. Que é a característica, sim, para a gente trabalhar sobre os mais diversos temas e para a gente estar desmistificando alguns assuntos, não só sobre estética, mas também trabalhando sobre a saúde, sobre a questão do desenvolvimento das pessoas. E a gente está com essa proposta bem interessante. Já gravamos o primeiro podcast, que foi... Já estamos com a segunda data agendada. Já estamos agendada. com a segunda data agendada. E só tenho a agradecer o convite, Gil. Fiquei muito... não sei se a palavra seria curiosa, mas muito... Assim, é uma coisa que está me despertando assim, bastante interesse. E eu sempre gostei dessa... Que bom que você tem esse perfil da comunicação, além da atuação profissional, bastante profissional, você também tem esse perfil de comunicar bem o que você faz. Isso. Queria tirar um pouco aquela coisa da estética como se fosse uma coisa fútil, uma coisa desnecessária, ou que fosse uma superficial. Exatamente, é bem pelo contrário. É uma coisa bem... Ela toca as pessoas, sabe? E às vezes é bem interessante que as pessoas chegam lá na clínica e a gente a gente durante a formação a gente aprende para não ter vínculo, para não criar vínculo, mas isso é uma coisa que é inerente a quem trabalha com pessoas. A gente acaba criando vínculos, estabelecendo amizades e acaba conhecendo a rotina das pessoas e através disso a gente desenvolve um trabalho melhor, ele é mais personalizado. E o Cá Entre Nós, ele vem justamente para isso, para a gente poder desmistificar aquele viés, que é uma coisa desnecessária, realmente não é, né? E tem vários assuntos que a gente vai abordar durante esse podcast. O Cá Entre Nós já iniciou com grande sucesso, eu desejo muito mais sucesso a você, igualmente agradecemos pela confiança, para nós é uma honra tê-lo aqui em nosso veículo de comunicação, apresentando aí, parece que já nasceu apresentadora, tem muitas conversas boas, você está trazendo personalidades influentes em diversas áreas, segundo os nossos apontamentos, as nossas pautas, e eu tenho certeza que a nossa audiência vai ganhar muito com você aqui em nossa grade da programação. Então, fique atento, você que está nos assistindo agora pelo canal 19 da NET, pela Amigo TV, para 140 municípios do estado e também pelas plataformas digitais, o Cá Entre Nós estará ali com você. O Cá Entre Nós também está nessa grade de programação. Você pode acompanhar diversas entrevistas com personalidades brilhantes que têm a contribuir com a nossa sociedade, com as comunidades que atingimos. Muito obrigada. E obrigada também por esta conversa, por participar aqui do Jornal, trazendo essas informações tão esclarecedoras, uma entrevista de bastante conteúdo, de bastante qualidade na informação. Tenho certeza que, a partir de agora, quem deseja fazer um procedimento estético,
né, já está muito bem esclarecido, né, que não tinha este conhecimento, este esclarecimento, essa tranquilidade passa a ter. Muito obrigada, foi um grande prazer recebê-la aqui e, é claro, volte sempre. Obrigada, foi um prazer realmente estar aqui. Obrigada. E no Bloco Cultura, a participação do músico Alex Casanova, do grupo Mate Novo. Não saia daí, o jornal continua imperdível. Hoje a gente vai conversar sobre a construção do sorriso do seu filho. Você sabia que a construção do sorriso do seu filho começa na infância? A necessidade de fazer uma avaliação precoce por volta dos 6 anos de idade é muito importante. Nesta idade, nós podemos detectar várias condições que não estão sendo favoráveis. Por exemplo, esta digitalização das arcadas, nós podemos observar que a mandíbula está bem encurtada. Então, nós precisamos fazer com que essa mandíbula desenvolva. Nós precisamos mudar a direção de crescimento dela através dos aparelhos funcionais dos maxilares, como, por exemplo, esse aparelho, que é o aparelho que projeta a mandíbula para frente. Essa arcada precisa de uma intervenção aos 6 anos, aos 10 anos, para que não chegue na vida adulta esta maloclusão instalada e que precise fazer uma intervenção muito radical, como uma cirurgia ortognática. Uma das coisas importantes da fábrica de facas Coqueiro é a sua ligação com as tradições gaúchas, porque foram os gaúchos que, ao passo que iam migrando para outros estados, iam levando as facas Coqueiro. Hoje em dia, graças a isso, a Coqueiro está presente em todos os estados brasileiros, com seus viajantes, revendedores, representantes, e tendo uma história muito bonita. Logicamente, como toda fábrica, é uma história de luta, de muito trabalho, de muita persistência, de muita vontade e de muito olhar para o futuro. As facas Coqueiro estão há mais de um século no mercado brasileiro e latino-americano. E com persistência, com força, com vontade, com todo o carinho que nós dedicamos a essa empresa, chegaremos a muito mais tempo. Há 118 anos, as facas Coqueiro produzem facas, chairas, espetos de alta qualidade. E é com orgulho que nós, as facas Coqueiros, estamos presentes em todos os lares dos brasileiros. Os nossos produtos podem ser encontrados em todos os estados do Brasil e também nós exportamos para o Mercosul. Nossos clientes podem encontrar os nossos produtos através das mídias sociais, através da nossa página na internet, do Instagram, do Facebook. Ali, Facas Coqueiro também estão presentes. Todos os nossos produtos podem ser gravados tanto na lâmina da faca, no cabo, bainha, parte de madeira também. Pode gravar para brindes corporativos. Dessa forma, as empresas podem ofertar aos seus clientes um presente de grande qualidade, eternizando a marca da sua empresa nos produtos das Facas Coqueiro. As facas Coqueiro possuem uma grande versatilidade em seus produtos, contamos com profissionais qualificados
com diferentes tipos de máquinas, para que nós possamos entregar o nosso melhor para todo o nosso público. Utilizamos diversas técnicas para entregar o nosso produto com a excelência que nosso público consumidor merece. Aqui na indústria das facas coqueiro, nós possuímos máquinas com altíssima qualidade e com tecnologia de ponta, as quais utilizamos para agregar excelência ao nosso produto final. Meu nome é Léo Walter Retzlaff, sou sócio da comercial Léo Materiais de Construção, que nós fundamos em 1982. Há 43 anos aqui nesse ponto aqui, conseguimos evoluir de um pequeno prédio para uma loja já maior, hoje modernizada, uma loja com expositores, com o produto exposto, que o cliente pode passear na loja e pode verificar todos os produtos aí inerentes à casa e construção, né? Desde do alicerce ao telhado, na comercial dá um recado. Eu gostaria de deixar à disposição de todos os consumidores da região, não só para o bairro Perpétuo Socorro, mas de toda Santa Maria, que nós vamos recebê-lo aqui de braços abertos e dar toda a atenção que todo consumidor merece. Então, com alegria, com prazer e com muita vontade de atendê-los, nós aguardamos todos os consumidores aqui para conhecer a comercial Léo Materiais de Construção. Léo Guedes, Makeup Artist, especialista em maquiagem social, colorimetria e visagismo. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Em que você acredita? Acredita que a atenção é o começo de todo cuidado e que a saúde é a base para todos os seus planos? Como você, é nisso que a Unimed Santa Maria acredita. E é por isso que a ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas, Gastronomia e Eventos. Léo Guedes, Makeup Artist. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. No Bloco Cultura, o jornal traz o talento e a musicalidade do cantor e compositor Alex Casanova. À frente do grupo Mate Novo, há 21 anos, já ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Sul com a música galponeira e nativista. Radicado em Santa Maria e formado em Música e Tecnologia pela Universidade Federal de Santa Maria, Casanova reúne 38 anos de carreira e mais de 100 composições gravadas. Integrou conjuntos como Vozes do Pampa e Os Mateadores. Participou de inúmeros festivais nativistas, entre eles o Sinuelo da Canção Nativa de São Cepé, onde o Mate Novo foi premiado em 6 edições com o troféu de música mais popular. O grupo também foi agraciado com o troféu Vitor Mateus
Teixeira, concedido pela Assembleia Legislativa como o melhor grupo de música ítalo-rio-grandense. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço identifica qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva veio o vinho, do povo veio o carinho, bondade nunca é demais. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá detrás do muro, onde vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a cantar? É preciso dar a mão, tem que se cumprimentar, mas depois de ser amigos, não pode o coração negar. Se tropeça numa pedra, se tropeça numa rua, tropecei na minha estrada, tropecei até na tua, mas quem foi que disse que eu não sei cantar? Eu chorei baixinho, andei vazio de sofrer, mas me levantei e comandei, nem lembro mais. Que alegria, que prazer enorme recebê-lo aqui no jornal e conhecer a sua música, a sua história e podermos levar entretenimento para quem está nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao programa, Alex Casanova. Isso, eu agradeço estar aqui na tua companhia, agradeço o convite e que bom poder estar num canal com tanta audiência e trazer um pouco da minha música e de um pouco dessa minha vivência nesses anos dedicados à música gaúcha e à música brasileira também. E a música brasileira. Bem, estamos na TV Santa Maria, né, canal 19 da NET, TV genuinamente aqui de Santa Maria. E você, trazendo aí todo o seu histórico, com uma carreira de 38 anos com a música e sendo que 21 anos você está à frente do Mate Novo. Então, queríamos saber quais os momentos mais importantes dessa trajetória. Olha só, então, 38 anos, né? Quem diria? Conversamos aqui nos bastidores, o tempo passa rápido, né? Hoje a gente já traz aquele sentimento que as coisas deram certo e caminharam como a gente tinha expectativa quando era piazote lá no interior, né? De sair do interior. Eu venho do interior de São Cepé, distrito de Mata Grande. Quando eu cheguei a primeira vez em Santa Maria, eu deveria ter uns 15 anos. Para mim aquilo foi um feito, chegar a uma cidade grande. Imagina, do interior, já ir na cidade de São Cepé naquela época. Era um grande acontecimento. Era um grande, a gente vivia na campanha, né? Então, a primeira vez que eu cheguei aqui em Santa Maria e andei na rua do acampamento, que a gente ouvia falar nas rádios, AM da época, né? Sim. Para mim aquilo já foi uma grande conquista e um grande feito, e eu já fiquei com aquela vontade, assim, com aquela gana assim, de querer vir um dia para Santa Maria, e logo isso, desde os 17, 18 anos que eu estou aqui, logo em seguida isso aconteceu, né? E já são
mais de 30 anos radicado aqui em Santa Maria, e eu só tenho a agradecer Santa Maria, a agradecer as pessoas que acreditaram e agradecer o que a música me proporcionou durante toda essa minha caminhada. Sim, você percebeu, você sentiu que era aqui que você ia construir a sua trajetória. Justamente. Depois viajei um bom tempo com bandas pelo sul do Brasil, tendo a oportunidade, às vezes, de ir morar em outra cidade, mas sempre Santa Maria foi o meu polo, lugar que Coração do Rio Grande. Coração do Rio Grande. Pulsa mais forte. E perto também da minha cidade natal, né, onde a gente Sim. tem muitas raízes ainda, com o lugar onde eu nasci. Então, Santa Maria me proporcionou estar perto dos meus e a realizar muitos sonhos também. Você é considerado santamariense. Me considero santamariense, sim, porque aqui a gente se radicou, aqui a gente alavancou o Mate Novo e a carreira artística, porque Santa Maria, hoje em dia ainda, mas 30 anos atrás tinha muita cultura no ar, né? A música principalmente estava em todos os recantos da cidade, né? Ecoava diferente, ecoava muito mais. Essa é a sensação, né, que você tem. Isso então, mesmo. você galgou aí uma caminhada consistente, uma caminhada construída com muito empenho, com muita identidade, não é? Mantendo viva as tradições gaúchas. Esse sempre foi o foco. Então, uma trajetória que vai além de palcos e festivais. Isso, até porque paralelamente à música gaúcha, à música nativista, eu também atuei muito na noite santamariense, tocando MPB, música brasileira. A gente fazia de um tudo, pegava todos os leques que a música nos proporcionava para sobreviver, né? Sou artista, vou desbravar, não é? Isso aí, só que sempre o foco principal foi a música autoral e a música tradicionalista, porque estava mais no sangue, mais de encontro aquilo que a gente, creio eu, que fazia de melhor dentro das várias possibilidades de gêneros que a música nos traz. A música gaúcha sempre teve mais à frente do sentimento. Mais à frente. Mas, contudo, você conectou diferentes públicos, né, com todas essas apresentações. Isso, e a música, ela tanto tomou a minha alma, né, que eu, depois de mais experiente, acabei também me formando em música e tecnologia pela UFSM, né, Exatamente. De tanto o encanto que ela me trazia, né, eu fui buscar algo a mais, né, entender um pouco mais daquilo que eu fazia, daquilo que eu podia me inteirar sobre a música. Né? Levantando os dados, né, este curso ele foi criado em 2011 e você ingressou em 2013. Isso, 2011 foi criado, o primeiro curso de música e tecnologia. Você pegou o curso no início. Do início, justamente, que aquilo quando alguém me falou música e tecnologia e isso vai trabalhar com criação musical, com MIDI, com criação, eu digo, não, é isso que eu quero. E eu Excelente. Fui buscar também, né, depois já conciliando com várias coisas e às vezes tropeçando e contando com a ajuda dos professores, mas vamos embora e vamos lá. Faz parte da vida. Deu certo, graças a Deus. Já tivemos 3 blocos aqui repletos de informações aqui no Giornale e agora então nós queremos música, que o nosso público era ouvir você. E queremos conhecer as composições, as mais famosas, de maior sucesso. Então vamos lá? Vamos tocar então as músicas de baile, as mais largadas, que eu digo a música galponeira, as quais nós gravamos com o Mate Novo e a maioria são de nossa autoria, né? Composições nossas. Mate Novo com vaneira é uma delas. Faz muito tempo que eu não danço uma vaneira, dessas que a gente faz a volta no salão, e num compasso de bailar a noite inteira, levantar poeira nas bailantas de galpão. Quando o gaiteiro puxa a gaita no fandango, anunciando mais uma festa gaúcha, até parece que estou de espora e mango, e o campeirismo pra sala então me puxa. Assim o baile vai até de madrugada, e a gauchada se levanta da cadeira,
Esse é o Rio Grande e a tradição do seu povo. No mate novo cê manda o som de vaneira. Vaneira da Restinga é música gravada pelo Mate Novo. Vamos pra sala, moçada, que a cordiona roncou na vaneira marcada no seu embalo, meu vô. Vem da Restinga essa marca com alegria nos tentos, pra animar a fusarca na garupa dos ventos. Vamos que vamos, vem de lá, que eu vou daqui sem parar. Nesta vaneira da Restinga não tenho lado pra chegar. Vamos que vamos até clarear, pois o surungo já empezou. No fim do baile não te queixa se o fandango terminou. Mais uma nossa. Vem a aurora de domingo, joga os trastes no meu pingo e me larga estrada fora. Meu cavalo não trupica, só ele sabe onde fica o rancho da minha amada. Leva a aurora de esperanças, emponchada de lembranças, lindas flores de regalo. Meu coração pede abraços e vai batendo ao compasso das patas do meu cavalo. Meu cavalo, galopeando estrada fora, me entrega pra aquela linda, tu sabes bem onde mora. Meu cavalo, galopando estrada fora, o coração tá avisando que eu estou chegando agora. Excelente repertório. Isso. Viva música de baile. O mate novo, né? Isso. Para um bom gaúcho, o mate precisa estar novo. O mate lavado não Sempre fica novo. muito bom, né? Quando quer ficar lavado, a gente renova, né? É verdade. Lindas, maravilhosas canções. E com mais de 100 composições, de onde veio tanta inspiração? Bom, já são 38 anos, né? E desde que eu comecei a fazer os acordes, os primeiros acordes, eu já rabiscava algumas coisas e escrevia lá no início, né? Daí depois o meu trabalho como compositor ele ficou mais direcionado na parte melódica, né? De fazer a melodia para as canções, né? Pegava o poema de alguém e fazia a melodia. Depois de um tempo eu voltei a minha linha de escrever os poemas, né? Escrever os poemas e musicando. E aí, sempre em todos os grupos que eu trabalhei, sempre chegava, vamos gravar, na época do LP, do CD, vamos gravar, e eu sempre levava minhas obras, né? Olha, eu tenho essas aqui. E sempre 3 ou 4 daquelas 12 iam entrando. E depois também, como eu te falei, paralelamente aos festivais nativistas, eu participei muito de festivais, hoje eu estou um pouquinho mais resguardado dos festivais. E houve uma época que eu comecei também começou as minhas músicas a entrarem, né, nesses CDs de festival, né? Então a gente foi juntando e a conta foi indo, quando a gente vai pegar um acerto, mas já tem tanta música gravada. Sim, é isso aí. Mas essa inspiração, ela vem de experiências pessoais, ela vem de observações das pessoas, de histórias, de leituras? Olha só. Dos bailes? Dos bailes vem muita coisa, né? Que tu vê quando tu fala, tipo Mate Novo com vaneira. Faz muito tempo que eu não danço uma vaneira, é coisa relacionada a baile. Daí tem a prenda e o peão. Um namoro de baile, não que seja da gente mesmo, né? Mas tu vê o enlace dos casais, as coisas, as tradições, né? A gente lê muita coisa, a gente vem da campanha, tem o contato com o cavalo, com o gado. E você vai treinando o olhar, vai treinando o ouvido. Isso. E vai chegando à inspiração. Sabe que... Naturalmente. Assim, acho que todos nós temos isso aí de olhar lá para trás de onde a gente veio, né? E aí tu começa a contar histórias de coisas que tu vivenciou, que aconteceram contigo, tu vai colocando no papel e o músico sempre faz aquilo virar música, né? Vou pegar o violão, escreve lá a poesia já
bonitinha ali numa quadratura ali, e tu vai fazendo música, né? Lembrar, nós lembramos. O mais difícil é transformar numa poesia, transformar numa música. Aí também requer muito talento. A gente aprende, requer como dizes tu, tem que pegar aquele conteúdo e colocar as rimas, né, e fazer com que aquele conteúdo não perca o sentido, né? E colocar paixão, né, naquele trabalho. É o sentimento, né? Nas suas composições a gente percebe a paixão, né, pelas origens. Isso. Você defende as origens, cultiva o Rio Grande. Com certeza. Com os braços abertos. Isso aí. Isso aí. Bem, e 6 premiações do Festival Sinuelo de São Cepé. Realmente é uma avalanche de premiações. São premiações que renderam o troféu de música mais popular. É isso? O troféu Vitor Matheus Teixeira, ou Teixeirinha, né, que é a Assembleia Legislativa, que todo ano ela premia os melhores em vários segmentos. Nós fomos agraciados no ano de 2020 com o troféu de melhor grupo ítalo-gaúcho, porque essas músicas do Sinuelo de São Cepé, elas começaram da seguinte forma, de levar para o festival as minhas vivências, que Mata Grande é um distrito de imigração italiana em São Cepé. O pessoal que foi da Quarta Colônia, lá em 1915, foi fundada a colônia de Mata Grande. E então o que aconteceu? Eu pensei, eu tenho que levar as coisas daqui, quem sabe vai dar certo, contar as histórias, porque eu já via um pessoal que me antecedia, né, os compositores, contando histórias de lá. E eu acho que tudo que é verdadeiro, como nós estamos conversando, falando, né, o pessoal aceita e de certa forma toma para si. Também tem uma história parecida, né? E esses temas que eu levei da Mata Grande, dos gringos, dessa colônia de gringo, o pessoal aceitou muito São Cepé, e daí nós formamos juntamente com o Mate Novo, iam os músicos do Mate Novo, e mais 2, 3 gringos de lá, da minha terra também, os Giuliani, os Brondani, que é um pouquinho mais para cá do Tupanci. Daí nós formamos um grupo juntamente com o Mate Novo, porque eles não... a maioria deles não eram músicos, mas eram muito populares na cidade, então o pessoal também achava muito engraçado. O que aquele cara tá fazendo ali? Eu nunca vi ele cantar. Claro. Mas e daí ficou coisas muito bonitas. Foi uma forte conexão com o público. Com o público. O pessoal chegava, mas eu conheci isso aí, como é que tu te lembrou disso? O meu pai também contava sempre contando histórias, e eu sou daquele tempo que guri, até os 11 anos, não tomava mate com os grandes, nem falava, né? Tu só ouvia. Quando o guri ia falar, ô guri, não te mete nos assuntos. Não participava das conversas. Não te mete nos assuntos, e esse assunto é grande aí. Eu fui armazenando muita informação, e depois a gente pôde contar no Festival de São Cepé, o qual nós somos 6 edições agraciados com música mais popular. Sim, esse troféu Vitor Matheus Teixeira, que você falou, e nós já anunciamos, é o troféu Teixeirinha, né, o prêmio Teixeirinha. Ele homenageia um dos maiores nomes da música gaúcha, não é? Na verdade, ele evidencia os maiores nomes da música gaúcha. Isso, os que se destacaram naquele ano, né? Nós concorremos nesse ano com o pessoal de Bento Gonçalves, que é muito forte, de colônia italiana, e também com Delcio Tavares, né? Nós concorremos com Delcio Tavares, que é um dos grandes expoentes cantores da música popular italiana, né? Então foi um grande feito. Que merece também o nosso respeito. Sim, também, foi um grande feito para nós, os gringos da Mata Grande, para São Cepé, para o festival. Estamos de parabéns, né? Com certeza, representou prestígio, reconhecimento, né? E tudo aquilo que vocês defendem durante todos esses anos, né? Especialmente com o Mate Novo. Isso, juntamente com o Mate Novo. 21 anos. 21 anos. De Mate Novo. Aos trancos e barrancos nós vamos levando a bandeira aí. E como tu disse, né? Quando o mate quer lavar, a gente arruma uma erva com o vizinho, com o amigo. Isso aí, troca a erva. Mate e vamos de Mate Novo. Muito bem, então o Mate Novo está sempre em alta, sempre um passo à frente. Sempre estamos lutando, né? Isso aí, é isso que se quer, não é? Isso aí. Bem, vamos encerrar o nosso programa, é claro, com o seu repertório. Vamos a mais uma música consagrada, e quero lhe agradecer
a presença aqui nos estúdios do Giornale. Queremos, em outras ocasiões, conhecer os demais integrantes. Vamos trazer um mate novo aqui para a TV Santa Maria, para o programa Giornale. Vamos trazer toda a equipe. Mas estamos começando com você e estamos começando bem, que está à frente de toda essa galera aí que toca e canta com o coração pulsante pelo Rio Grande. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui. Foi um grande prazer recebê-lo. Eu agradeço em nome dos meus colegas e me senti muito bem estar contigo. Pessoa muito simpática, a tua equipe. Só tenho a agradecer. Vamos mostrar então essa música que foi vencedora do prêmio Vitor Matheus Teixeira, que é Os Gringos da Mata Grande. Olha, vamos lá! Onde tem gringo tem bocha, onde tem bocha tem gringo. No salão da Mata Grande era assim todos os domingos. Gente até tinha bem pouco, recostada nos baldrames. Mas gringo tinha em quantia, mais parecia um enxame. Mas gringo tinha em quantia, mais parecia um enxame. Tinha os gringos lá de cima, os Mosas, Rossos, Meneghel, os Pôncer, os Casanova, os Venturini e os Fantinel. Já desciam matraqueando, balumbando de marreco, mas ninguém gritava mais do que os gringos do maneco. E já desciam matraqueando, balumbando de marreco, mas ninguém gritava mais do que os gringos do maneco. Vamos jogar por um samba, mas tu tá tchuco da gamba. O trio deles é mais forte, mas vamos contar com a sorte. Tu joga bem nas cortinhas e pode deixar pra mim, pois se tu errar no ponto eu bocho só no balim. Tu joga bem nas cortinhas e pode deixar pra mim, pois se tu errar no ponto eu bocho só no balim, tchau. E os gringos lá de baixo pareciam uma vespeira, os bortolinhos cantarel, os martírios baldiceira. Pra falar de tanto gringo eu fico até amanhã, mas não posso esquecer dos Juliano e dos Bolzan. Mas não posso esquecer dos Juliano e dos Bolzan. E o jogo só parava para o terço das 4 horas, para São João Evangelista e também para Nossa Senhora. E as gringas velhas pau cruzeira cuidavam os beija-beija daqueles atrevidinhos que iam para trás da igreja. As gringas velhas pau cruzeira cuidavam os beija-beija daqueles atrevidinhos que iam para trás da igreja. E quem não jogava bocha não criava empecilho, se atracavam no carteado, pife, solo e cinquilho. E assim era Mata Grande, cheia de história e de gringo, que se achavam lá no centro todas as tardes de domingo. E assim era Mata Grande, cheia de história e de gringo, que se achavam lá no centro todas as tardes de domingo. E quando chegava a tardinha, os gringos se olhavam e começavam a dizer assim: vamos embora, tchô! Temos que prender os terneiros, dar milho pros porcos, encher a talha d'água. Vamos embora que domingo tem de novo! Estamos encerrando esta edição do Giornale. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Construtora Jobim, Zana, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico.